Terça-feira, 26 de outubro. Nelson pergunta a Domingo se o filho pode ser de Pedro. Domingo responde que sim e que Pedro nunca deixará seu filho desamparado. Nelson não sabe o que sente. Enquanto Pedro corre para ver Helena, seu pai liga. Pedro diz que vai resolver algo e depois ele volta para casa. Domingo tranquiliza Nelson, que está com seus sentimentos abalados, e pergunta se não é melhor ele falar com Gina. Mas Nelson acha melhor primeiro falar com Pedro. Enquanto Gabriela e Samuel conversam, Helena liga para Gabriela para lhe pedir que fique com Nicolas para que ela se encontre com Pedro, pois eles precisam resolver um mal-entendido. Irene chega em casa. André acha um milagre ela por lá. Irene entrega a sua mãe o cheque que seu pai deixou para cobrir os gastos da casa. Ao ver o cheque, André acha uma miséria. Já Irene acha que sua mãe está exagerando e que o cheque é mais que suficiente para os gastos da casa. Gina está curiosa para saber se seu pai já encontrou o exame. Então ela liga para ele com a desculpa que ela está com vontade de comer algo e pede que ele compre. Ela aproveita para saber se ele está em casa. Helena deixa Nicolas com Gabriela. Gabriela pergunta por que ela quer se encontrar com Pedro. Helena responde que é para resolver algo, porém Gabriela percebe e diz que isso é um pretexto para ver Pedro. Mas Helena diz que é para pedir desculpas e sai. Nelson está na casa de Domingo. Esté fica sabendo que Gina está grávida. Esté tem receio que Pedro se sinta muito pressionado, porque todos eles estão lá para contar a verdade. Enquanto Helena está com Pedro, Ernesto liga para casa e conversa com Nicolas. O menino conta que ele e Helena se encontraram com Pedro quando voltavam para o México. Samuel liga para Pedro e diz que sabe que ele vai se encontrar com Helena. Samuel aconselha seu irmão a não se envolver em mais problemas. Ernesto liga para Irene para saber se Helena está com ela na empresa. Irene responde que não sabe, pois ela está em sua casa. Irene pergunta a Ernesto como ele está. O doido desliga na cara dela. Descontrolado, Ernesto liga para a empresa e descobre que Helena também não está lá. Desconfiado, ele decide retornar ao México imediatamente. Helena e Pedro se encontram. Ela pede desculpas a Pedro por chamá-lo de mentiroso e garante que ele pode ver Nicolas quando quiser. Apesar do encontro ser curto, Pedro fica muito mexido. Andréia pensa em vender todas as coisas de Horácio. Irene acha melhor sua mãe falar primeiro com seu pai, mas Andréia ainda se sente humilhada e pensa em fazer uma venda de garagem. Em casa, Helena descobre que Nicolas falou com Ernesto. Ela conta a Gabriela que Pedro gera muitas emoções nela e que não para de compará-lo ao marido. Para ela, o mecânico é muito melhor. Mais tarde, Pedro chega em casa e se encontra com Nelson e com seus pais. Nelson entrega a Pedro o resultado do exame. Pedro descobre que Gina está grávida. O mecânico fica surpreso, mas garante que vai assumir o bebê. Pedro liga para a Gina, mas ela, claro, seguindo o plano, garante que não quer falar com ele. Nelson diz a Pedro que vai falar com sua filha para convencê-la a ouvi-lo. André e sua amiga organizam uma venda de garagem. Pedro se acha um estúpido por ter engravidado Gina, mas Estel faz perceber que agora ele terá a oportunidade de ver seu filho crescer. Helena leva Nicolas ao seu médico para fazer exames de sangue. Depois, Helena se encontra com a psicóloga e conta a ela sobre Ernesto. Helena conta que perdeu a confiança em Ernesto. A psicóloga a orienta. Nelson vai procurar Gina no trabalho e conta o que aconteceu. Ela finge estar indignada ao garantir que não quer que Pedro volte com ela por causa do compromisso. Mas o pai a convence a conversar com o mecânico e ver se eles podem se casar. Pedro liga para Augusto e conta a ele sobre a gravidez de Gina. Claro, ele imediatamente pensa que o bebê de Gina é dele. Augusto fica desesperado e vai falar com Rosa sobre a gravidez de Gina. Rosa, pensando com frieza, faz Augusto ver que é mais provável que o bebê seja de Pedro.
Irene sonda a Gabriela e descobre que Helena se encontrou com Pedro. Nelson diz a Pedro aonde deve ver Gina. No caminho, Gina se encontra com Augusto, que a confronta. Gina garante que o filho que espera de Pedro o ameaça. Mônica recebe uma mensagem sobre a venda de garagem. Horácio descobre e liga para Andréia e exige que ela ponha fim no plano, mas ela o ignora. Super irritado, Horácio garante a Mônica que vai chamar a polícia. Augusto, desiludido, enche a cara de álcool. Ele chora e pensa em tudo que Gina o disse. Ernesto chega super irritado em sua casa e deixa Helena surpresa. Ele acusa a esposa de ter dormido com Pedro, mas ela não permite a ofensa e reclama com ele por ter enviado um e-mail para Pedro em seu nome. Ernesto garante que só fez isso porque os ama e não quer perdê-los, e pede que voltem para os Estados Unidos. No entanto, ela está convencida de que ele é um homem desonesto e egoísta, que magoou Nicholas. Nesse momento, ela revela que quer o divórcio. Gina se encontra com Pedro. Gina faz um drama. Pedro está preocupadíssimo e quer deixar bem claro que assumirá seu filho independente de qualquer coisa. Porém, Gina quer remarcar o casamento. Pedro acaba com a expectativa de Gina e diz: "Eu me importo com você muito. Se você me conhece, sabe que eu sempre cumpro com as minhas responsabilidades." Mas Gina tenta convencê-lo de que eles precisam se casar, e deve ser antes que a barriga comece a crescer. Pedro novamente joga um balde de água fria e diz: "Eu disse que vou cumprir meu dever agora que temos um filho e nada mais. O que eu sinto por você não mudou. Seria um grande erro nos casarmos." Gina percebe que não tem jeito e começa a fazer as ameaças. "Se você não quer se casar comigo, não vou permitir que saiba nada sobre meu filho. Não me interessa a sua pena. O que tem aqui dentro de mim é meu filho, e é tudo ou nada. Se quiser ver seu filho, é isso." Gina sai, deixando Pedro perplexo com sua atitude. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!